Mas isso me dá a oportunidade de falar sobre uma outra coisa também, e que eu sempre me preocupo muito. Agora que eu estou fazendo essa transição para a carreira de diretor, eu realmente não queria que se repetisse um fenômeno que aconteceu na minha carreira de ator. Durante muito tempo fui preto único, né, nos lugares. Inclusive fui a justificativa para dizer que estava tudo resolvido. Ah, mas tem Lázaro Ramos, tem Thaís Araújo. E isso não basta. Essa história não precisa ser contada por mim. Tem um monte de gente doida para ir para trás das câmeras, um monte de gente talentosa que a gente precisa valorizar, ficar de olho e lotar as salas de cinema também, como a gente está lotando aqui. Quando tiver um filme da Glenda Nicásio, a gente tem que ir. Quando tiver um filme do Joelzito Araújo, a gente tem que ir. Quando tiver um filme do Jefferson D, da Viviane Ferreira, da Juliana Vicente. É até injusto eu ficar citando aqui, porque eu vou esquecer alguém. Mas esse movimento vem também da plateia, prestigiando e valorizando esses profissionais que não estão no foco de atenção da grande mídia como eu estou. No geral, as histórias começam com os personagens negros já animalizados. O que, para um olhar viciado que a gente tem, eu acho muito perigoso numa história como essas, porque assim não ajuda a quebrar estigmas e estereótipos. A comédia vem como elemento de aproximação e de humanização, se é que é o termo correto para isso, para que as pessoas assistam o filme e entendam que o racismo é uma rasteira na nossa existência. Não é a nossa condição e nem é sobre o que a gente quer falar eternamente. O primeiro momento, que inclusive eu recebi vários conselhos de que se tirasse a comédia do filme, ele tem como estratégia justamente isso: ver a gente na nossa rotina, no nosso cotidiano, nos nossos sonhos, uma família da qual a gente queira fazer parte. A última cena, inclusive, de comédia e que faz a transição é o momento que eles estão celebrando a vida, cantando Elza Soares, enquanto estratégia de aproximação e de reeducação do olhar para histórias contadas com pretos. Vem muito nessa estratégia. E vem também para reforçar algo que tem acontecido no nosso dia a dia. A gente muitas vezes não percebe quando o terror e a tragédia vai se instalar na nossa vida. O personagem do Seu Jorge fala isso. Como é que a gente riu disso? Como é que a gente não percebeu que isso estava acontecendo, né? Isso é uma coisa que acontece muito. A gente tem uma tragédia, no minuto seguinte a gente faz um meme. A gente produz mais meme após uma tragédia do que alternativa civilizatória ou estratégias de solução. Isto é nosso também. E não estou querendo recriminar ninguém aqui pelo humor, mas eu estou falando que isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Eu adoro rir com meme. Eu produzo meme, eu faço piada. Eu tenho vontade de rir em enterro. Mas em tempos de terror e de fascismo como a gente vive, a gente tem que pensar muito sobre isso. Porque o Messias era piada do CQC e ele virou presidente. É por isso que a comédia está no filme. Na maneira em que a gente contrata, na maneira em que a gente não silencia diante de uma injustiça, a gente cala a boca vendo pessoas sendo agredidas e maltratadas. E eu acho que essa discussão tem que ser de todos e ela tem que ser diária. A gente vai viver desassossegado, sim. Mas esse desassossego será por um tempo, porque quando isso passar, a gente vai viver um tempo que é o tempo que a gente sonha no final das contas, né? Que é um tempo de equidade, de igualdade, mas ele não virá se isso não for um debate diário, e isso precisa ser. Por isso o filme tem essa estratégia de ser um filme mais aberto. É um filme que flerta com melodrama mesmo, e é muito engraçado que hoje um crítico branco da Folha de São Paulo falou: esse filme é um filme que será esquecido. Ele está completamente errado. Ele não será esquecido, porque vocês não vão deixar a gente esquecer.